Bom dia, pessoal que está chegando aí agora. Então, antes de eu corrigir a prova, eu vou só falar rapidamente aqui da formulário de presença. É, eu não sei quem é que respondeu, quem é que ainda não, mas assim, algumas respostas lá, vou até mostrar para vocês, tem umas que realmente eu vou precisar mostrar. Deixa eu olhar as respostas aqui. Olha só, gente, que coisa doida. Aqui quando eu coleto as respostas do formulário, ele aparece assim para mim, tá? Aparece a turma de vocês, aparece a hora que enviou, aparece a opção que você marcou lá, assistiu a aula, o número da aula e tudo mais. Agora, assim, a partir dessas respostas, eu bolei aqui um jeito, tá? Eu coloco os limites, tá? De entrega da presença. Aí aqui eu fui bem de boa, coloquei até dia 6 de setembro, todo mundo podia entregar às 29, às 23h59. E ela foi até a 17, a 19 essa semana, né? A 18 é da Razão Áurea. E aí, a partir dessas duas informações aqui, da data em que podia ser enviada a presença, do horário e data que você enviou, de qual é a aula, né? Ele faz uma validação de presença aqui, né? Se você respondeu que assistiu a aula ou não. E ele faz também um teste aí para saber se a sua resposta está de acordo, né, com um mínimo necessário para validar a aula. Então, assim, tem gente que respondeu, que assistiu a aula 14 e colocou um ponto aqui. E aí a validação de presença já olhou para esse ponto. O que, que você aprendeu de mais importante? Ponto. Aí a presença dessa pessoa não contou, né? Claro, né? Ele aparentemente não aprendeu nada de importante, nem que ele precisa assistir a aula. Ainda pode colocar a 18, tá? A 18 e a 19, tá bom? Então, assim, às vezes a pessoa vira e fala, "Ó, assisti a aula, e o que, que você achou o que, que você aprendeu de importante? Tudo. Eu queria que você elaborasse um pouco. Aí, por esse motivo, esse programinha que eu fiz aqui na planilha, ele não valida a sua presença, tá? Outra coisa, teve gente que colocou que assistiu, por exemplo, a aula da semana 28. Pessoal, a semana 28 vai estar quase acabando o terceiro bimestre. A semana 28 é em novembro. É porque viaja no Aí, futuro. O senhor não é, sabe, talvez. aí assim, aí não validou a presença, né? Por esse motivo. Não, você pode fazer. Da semana 18, Maria Vitória, tá disponível ainda, tá? Tá aqui, ó. A aula 18 vai até o dia 16, hoje, às 23h59 da noite. É a data de final, tá? Que você pode assistir, que você pode marcar a presença na aula. É porque eu vou passar as presenças hoje para o conselho de amanhã, por isso, tá? Que eu coloquei para hoje. Já vai, Maria, já vou tirar sua dúvida. Então, assim, pessoal, a partir dessas informações, né, quais as presenças são válidas e quais não, e junto com aquelas datas lá, eu gero a planilha de presença. Aqui, deixa eu ocultar a coluna, só para não mostrar todo mundo. Aí ele mostra aqui, olha, a turma de controle ambiental, aí aqui estariam os nomes, né? Quem é que tem presença nas aulas da semana de tal. E aqui, daqui que eu tiro a presença, tá, gente? Então, pelo que eu tô vendo, tem muita gente que não tem nenhuma presença. Eu sei que talvez não seja o caso de vocês, mas de qualquer forma está registrado aqui, está gravado, né? Que eu estou falando, olha, tem que tomar um certo cuidado com essas presenças, tá? Eu vou lançá-las hoje, o conselho é amanhã, né? Então tem que atualizar os diários todos até hoje. E aí no fim do dia, o SGA e o portal do aluno atualizam, e aí dê uma olhada nas suas presenças, tá? Ver se está tudo ok. Que aí eu posso corrigir, mas eu vou corrigir lá depois, tá? Vou corrigir lá as presenças em terceiro bimestre. A gente tem menos de 48 horas para acabar o semestre, né, gente? Não dá para eu corrigir de todo mundo agora. Fica para o semestre que vem, tá bom? Ficou claro o que eu falei? Vai ter o preconceito. Ixi, eu esqueci de chamar o pessoal do preconselho. Vai ter sim, vai ter sim. Eu converso com vocês agora de tarde, tá? Eu dou uma ligada para vocês, tá bom? Vem cá, os representantes são os mesmos que eles estavam meio sumidos, né? Do primeiro controle, no caso. São os mesmos, né?
Tá, eu chamo o pessoal do primeiro controle pra gente fazer um pré-conselho hoje, beleza? Então, pessoal, com respeito à presença, era isso que eu tinha para falar. A Maria Carmo tinha uma dúvida aí que queria tirar. Pode falar, Maria. Professor, é só assim mesmo para poder confirmar. Porque o meu Classroom, ele meio que deu um probleminha lá. Eu enviei o seu formulário antes das 9h40, tipo uns 20 minutos antes, se eu não me engano, né? Que até o último momento eu tava revisando todas as questões. Eu acho que eu refiz essas questões umas 3 vezes, mas enfim. E eu realmente enviei o formulário uns 20 ou 10 minutos antes, eu, tipo, certeza. Só que aí no Classroom não apareceu que tinha enviado, entendeu? Então, meio que ficou marcado como concluída com um atraso. E aí eu queria conferir com o senhor, que marcou que eu entreguei antes das 9h40, só para ter certeza, porque eu Peraí, realmente isso é o fiz mapa antes. mental ou a Não, prova? a prova. A prova, tá. A prova eu tô com a planilha aberta aqui. Maria Então, Carmo, tipo, já vou até aparece na hora olhar. que entrega o formulário, tipo, o formulário lá no Google, não do Google Uhum. Classroom, né? É, o. Isso, não é o do Google. Se você conseguiu abrir o formulário e enviar, tá ok. Porque eu já vou fechar o formulário, aí não tem mais como enviar. Ah, tá, ai, graças a Deus. No meu Ai, caso, aconteceu a mesma coisa, só que foi com o negócio. Até que o professor foi com mapa mental. Só Aham. que eu enviei faltando uns 3 minutinhos. Não, o mapa mental não tem problema, gente. Assim, até hoje não tem problema. Eu sei que vai ter gente que vai entregar o mapa mental tipo terceiro bimestre, aí a pessoa realmente vai perder ponto, né? É, mas me diz uma coisa, qual é o seu e-mail, Maria Carmo? o meu é maria.carmo, Deixa eu olhar aqui. @estudante, aqueles negócios lá. Deixa eu dar um F5 aqui e ver se a resposta está aqui mesmo. Eu já vou fechar o formulário já já, porque antes de começar a resolver a prova, né? Eu tô olhando aqui o formulário, Maria. Maria.carmo. Rapaz, não tô achando que não. Ai, professor, não fala isso não. Ai, parece. Eu vou começar a tirar print das horas que eu entrego o negócio. Na verdade, você recebe um recibo, tá? Eu vou Eu colocar para marquei. receber. Eu marquei lá para poder enviar as respostas para mim, sabe? Só que Aham. geralmente demora um pouquinho para me receber a mensagem no e-mail que eu Tá, recebi. eu tô procurando aqui, mas eu não tô vendo não. Maria.carmo? Isso, @estudante.ifb, não sei o quê. Olha, eu não vi o seu e-mail aqui. Ai, É, Jesus Maria José. Deixa eu ver se você marcou seu nome, né? Na hora que Sim, você respondeu. sim. Não tá aqui não. Misericórdia. Manda lá, rapidão. Mandar onde? No Forms. Fernanda, quando você entrega antes do horário, tá aparecendo como. Isso aí eu não me incomodo muito, não, tá, gente? Principalmente se for com o mapa mental. O formulário, se o formulário tá aberto e você enviou, acabou. Tá lá, resolvido o problema. Porque a atividade do Classroom é mais como um lembrete para você, a prova, né? Então a prova você não envia nenhum documento para mim no Classroom, você envia no Forms, né? E é essa que eu corrijo. Nossa, professora, agora que eu olhei, acabei de olhar, tipo, tinha aparecido para mim que a minha resposta foi registrada, só que quando eu voltei o formulário ainda estava aberto. Tem que mandar enviar confirmado, tem que olhar no e-mail, né? Nossa Olhar no senhora, e-mail. aí eu enviei de novo pro senhor, só que agora 9h53. Não tem problema. Foi o formulário? Foi o formulário, eu realmente tinha Tá, enviado, beleza. só que aí pareceu que tinha. Ai, meu Deus do céu. Tudo bem, não, tá aqui, tá aqui. Essa questão tá aqui, ó. 3 imagens do WhatsApp e as 4 múltiplas escolhas respondidas, tá aqui. Isso. Ai, meu coração. Ô, professor, Oi, eu entreguei a prova e deu erro. como assim? Deu erro de que erro? Eu entreguei o formulário com as questões e apareceu um lembrete, entre aspas, dizendo que ocorreu um problema ao enviar sua resposta. Você fez o upload de todas as fotos? Sim, as 3 e todas Isso as foi agora? questões agora. Peraí, quem é que tá falando? Ah, a Rafaela, né? Faz o seguinte, depois eu converso com você, Rafaela. Eu entro em contato com você hoje à tarde, tá? Você tá no Discord já? Não, tem Discord não, professor. Entra lá porque assim, eu não tenho seu telefone, eu vou mandar e-mail, às vezes você não vai nem ver. Entra lá no Discord e aí eu mando uma mensagem pra você lá hoje de tarde, tá? Pra gente resolver isso.
Ok, Mas como eu vou resolver a prova agora, eu vou cancelar, tá? tá bom. Obrigada. Vou fechar o formulário. Então, Tá. aqui. Então vamos lá, pessoal. Sem mais delongas, vamos corrigir a prova, tá? Eu vou parar a apresentação e vou apresentar agora a janela do Shornal. Então, pessoal, vou salvar esse arquivo aqui como correção da prova, semana 19, a prova. E aí eu sei que a maioria das pessoas está com um pouco de ódio da questão 1, né? Que é provavelmente a questão mais longa da prova, provavelmente não, assim, muito certamente a questão mais longa da prova, mas que tinha vários conceitos que são importantíssimos, assim, para vocês conhecerem, tá? Aquela questão tem a ver um pouco com a aula dessa semana, sobre razão áurea, que eu postei para vocês, e eu vou começar aqui a copiar os enunciados para a gente fazer a prova ao vivo, beleza? Então vamos lá. Eu vou copiar a figura, só a figura num cantinho. Eu vou evitar escrever por cima dela, porque ele fica apagando toda hora. Então essa aqui era a questão 1. Não é? Aí eu sei que muitos de vocês talvez tenham tido pesadelos com isso aqui, né? Então, pessoal, a ideia era a seguinte: essa questão tinha 4 itens. O primeiro item era determinar qual era o tamanho de BC. Então, o que eu vou fazer vai ser, eu vou desenhar por cima, tá? Uma cópia desse triângulo. Vou desenhar aqui o triângulo. Já com essas medidas todas marcadas. Eu estou marcando aqui os tracinhos. Pronto. É esse triângulo aqui que você tinha que fazer, né? E aí você sabe que essa medida aqui é 1. E essas 3 desconhecidas, a que você queria é a BC, né? É a primeira que ele pede. Então, vou chamar aqui de X. X. Se esse aqui é X, todo mundo que está marcado com o mesmo pontinho também é X, né? X e X. Tá. Além disso, você tinha aqui um ângulo de 36 graus, que vem da figura, né? Então, pessoal, você vai precisar agora, antes de determinar que segmento X é esse, checar o seguinte, olha só. Se você olha para esse triângulo de cima, você percebe que ele é um triângulo isósceles, ele tem 2 lados com a mesma medida. Então, esse ângulo aqui tem que ser igualzinho a esse ângulo aqui, também é 36. Beleza? Tá. Só que se você conhece esses 2 ângulos, você sabe que a soma dos ângulos internos do triângulo tem que dar 180, aí você vai fazer essa conta, 36 com 36 dá 72. Para 180, falta 108. Então esse ângulo aqui é de 108 graus. E aí, de novo, você vai marcar agora um ângulo aqui atrás. Você sabe que esse ângulo todo tem que dar 180, então esse camarada aqui tem que dar 72 graus. De novo, como esse triângulo aqui é isósceles, esse ângulo tem que ser igualzinho, né? 72. E de novo, pela soma dos ângulos internos, 72 com 72 dá Não, essa aqui é 144. Oi? É comigo não, né? Tá bom, alguém falou aí. 72 com 72 dá 144. E para 180 falta 36. E aí, para que esses ângulos são úteis? O que você vai fazer para a primeira questão é uma semelhança de triângulos. O que você vai reparar é o seguinte, olha só. Esse triângulo aqui de baixo, ele tem ângulos internos 36, 72, 72. E o triângulo grandão, o todo aqui, ó, tem um ângulo de 36, um de 72 aqui embaixo, e o outro aqui, ó, vou até marcar de azul, ó, esse cara aqui, ó, é 72, tá vendo? Que é 36 mais 36. Então a conclusão é que o triângulo grandão é semelhante ao triângulo pequenininho. Porque eles têm ângulos congruentes. Então,
por causa disso, a gente vai fazer uma semelhança. A gente vai comparar os lados que estão opostos aos ângulos semelhantes aí, né? Então, por exemplo, se você sabe que esse camarada todo aqui, ó, você sabe que isso aqui tudo vale 1, porque esse triângulo é isósceles, 72, 72 aqui embaixo, isso aqui vale 1. E aqui valia x, significa que aqui embaixo vale 1 menos x, não é isso? É o que falta para completar o 1, né? Repara que se você somar esse número x com esse número 1 menos x, o resultado dá 1. Tem que ser exatamente o que está do outro lado. Então, agora você tem as medidas de todos esses triângulos. Vamos fazer a semelhança. Eu vou comparar do triângulo pequeno para o grande, tá? Então, olha, oposto ao 36 no pequeno é 1 menos x. Então, vou digitar aqui, 1 menos x está para... Quem é o oposto ao 36 no triângulo grande? O oposto ao 36 no triângulo grande é o x. Então, 1 menos x está para x. Então, ó, oposto ao 36 está para o oposto ao 36. Assim como, aí você pode escolher, ó, oposto ao 72, x, do pequeno, né? Oposto ao 72, x, está para o oposto ao 72, 1, no triângulo grande. Assim como x está para 1. Isso aqui é a resposta da questão A, tá, pessoal? Eu estou fazendo a questão A. Então, uma vez que você obteve essa equação que envolve x, é só resolver a equação que envolve x, né? Você transformou o problema geométrico num problema algébrico agora. Resolver essa equação, você acha o tamanho dessa medida BC. Então aqui, você pode multiplicar cruzado, como vocês costumam dizer, né? Gente, eu vou andar um pouquinho rápido, tá, nessa solução, porque talvez eu quero que dê tempo de fazer tudo durante o período de uma aula, né, que a gente tem normalmente. Então, pessoal, eu multipliquei por x aqui, por 1 aqui, beleza? E agora eu vou tratar isso aqui como uma equação de segundo grau. Vou passar todo mundo para um lado só, né? Então vai ficar x ao quadrado mais x menos 1 igual a 0, né? Então eu passei todo mundo do lado esquerdo para o lado direito, né? Então aqui deixa eu colocar uma setinha. Setinha. Passei todo mundo que estava do lado esquerdo para o lado direito e obtive uma equação de segundo grau. Essa equação de segundo grau, se você quiser isolar o x, né? Você vai ter que fazer aquele discriminante, que vocês conhecem como delta, né? E esse b ao quadrado menos 4ac vai ficar assim, ó. O b dá 1, o a dá 1 também, e o c vale menos 1. É isso? Deixa eu aceitar aqui o pessoal que está entrando. Estão acompanhando, pessoal? Sim. Então fica assim, ó. 1 ao quadrado dá o próprio 1, né? Só que aí quando você vai fazer esse 4, menos 4 vezes 1 vezes menos 1, olha, esse sinal de menos do menos 1 eu vou usar para trocar o sinal desse produto todo. Ó. Então, na verdade, vai ficar mais 4 vezes 1 vezes 1, 4. E 1 mais 4 é igual a 5, né? Então, finalmente, deixa eu voltar aqui, estava aceitando o pessoal entrando. Finalmente, você pode escrever por Bhaskara, né? Você vai escrever assim, ó. Menos b mais ou menos raiz de delta, que é 5, né? Sobre 2a. Então, isso aqui é Bhaskara. Fazendo. Vou colocar um quadrinho azul aqui. Pronto. Usei forma de Bhaskara. Deixa eu até aumentar um pouquinho esse cara aqui. Então, essa aqui era a, tá? Achei o valor de x, né? Ah, só uma coisinha. Tem mais um pequeno detalhe, né? Na verdade, você achou dois valores de x, né? Olha só. Tem um mais ou um menos, né? Qual que você vai usar? Mais ou menos. Então, eu acho que assim. Pode falar, professor? Pode, pode. Não tem como o ser negativo, porque. Ah, lembrei. É tipo o lado daquele triângulo lá não pode ser negativo. Isso, é uma medida, né? É, É um sim. comprimento, não tem comprimento negativo, né? Então, assim, x é um lado. Então, ele é positivo, né?
a gente elimina o sinal de menos, tá certo. Então eu tiro o sinal de menos aqui, né? Ele não convém, né? Apesar dele ser uma solução dessa equação, ela não resolve o nosso problema geométrico, né? Então, o valor de x é esse número esquisitaço aqui. Essa aqui foi a letra A. Deixa eu colocar aqui com... Eita, não, fica muito escuro, pera. A dá 1. Então vamos fazer a B. Para a letra B, ele pede o quê? Deixa eu só colar aqui rapidinho, deixa eu dar uma olhada no que ele pedia. O cosseno de 36 que ele pedia. A partir daqui fica um pouquinho mais fácil de fazer as contas, mas contas um pouquinho mais feias, tá? Então, assim, como você quer o cosseno de 36, eu peguei aquela coisa toda lá em cima, mas eu não vou usar todos esses valores, tá? Eu vou deletar alguns só para não ficar muito poluída a imagem. Então, o que eu vou usar vai ser o seguinte, ó. Pronto. Só vou usar isso aqui. Afastar esse um pouquinho. Você sabe que esse triângulo aqui, ó, esse que tem os ângulos, ele é isósceles, né? E nos triângulos isósceles, eu me lembro de ter comentado na aula de triângulos, quando você traça a altura, essa altura divide o lado oposto em partes iguais. Então significa que ficou metade para um lado. Eita, pera, tá com tracejado aí. Metade para um lado, 1 sobre 2, metade para o outro, 1 sobre 2, 1 meio, né? 0,5, o que você preferir. Então, agora olha só, se você quer o cosseno de 36, eu agora olho para esse triângulo retângulo aqui, ó. É uma altura, não é? Forma ângulo de 90 graus. Se você quiser calcular o cosseno de alguma coisa, e você tiver essa coisa dentro esse ângulo, né, dentro de um triângulo retângulo, basta você calcular o cateto adjacente sobre a hipotenusa, não é isso? Nesse caso, quem é o cateto adjacente ao ângulo de 36 nesse triângulo? O cateto adjacente é meio. Não pode esquecer de colocar o meio ali. Deixa eu colocar... Sobre hipotenusa. E a hipotenusa é o x, né? Então tá aqui. Só que o x você acabou de descobrir. Você pode substituir se você quiser, né? Eu vou primeiro dar uma melhorada nessa expressão, né? Você mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Lembra essa regrinha de divisão de fração? Se não lembra, é a aula 0 lá que eu postei lá no YouTube, tá? Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Essa conta para cá fica 1 sobre 2x. E agora só falta substituir o valor de x, né? Eu venho aqui substituindo, só para eu ocupar todo o espaço da folha, né? Usar folhas a mais. Eu vou trocar o valor de x por aquela expressão horripilante que a gente acabou de encontrar. Então, ela é menos 5 mais raiz de 5 sobre 2. E felizmente você tem um cancelamento aqui, né? Você está multiplicando por 2 uma coisa que foi dividida por 2, né? Volta para o original. Então aqui eu vou já tirar essa divisão por 2 e essa multiplicação por 2. Vai ficar só isso aqui. Pronto. Se você quiser, isso aqui está certo, tá? Se você parar aqui, está correta já a sua questão. Mas você também pode, tá? E é uma boa prática, na verdade, multiplicar em cima e embaixo por menos 1 menos a raiz de 5. Opa. Eu vou multiplicar por menos 1 menos raiz de 5. Talvez, se alguém racionalizou, pode ter ficado um pouco diferente, tá, pessoal? Mas não se incomoda não, que o resultado final vai dar o mesmo, tá? Então, multipliquei aqui em cima e embaixo por um mesmo número. Se você fizer isso, vai aparecer um produto notável lá embaixo, né? Vai ficar quadrado do primeiro, dá 1, menos quadrado do segundo, dá 5. Em cima vai ficar menos 1, menos raiz de 5. E aí você deve reparar que essa conta aqui embaixo dá negativo, né? Dá um menos 4. Você fala, oxi, como é que esse cosseno é negativo? Não, calma, gente, olha só. O número de cima é um número negativo também, e o de baixo é negativo. O que eu posso fazer é multiplicar em cima e embaixo por menos 1. Aí eu troco o sinal de todo mundo. Se eu trocar o sinal de
todo mundo, tanto em cima quanto embaixo, na verdade, eu não troquei o sinal do resultado final, né? Então, só para deixar indicado, ó, daqui para cá, o que eu fiz foi multiplicar por menos 1 em cima e por menos 1 embaixo. Bom? Então, beleza, achei o cosseno de 36. Tá. E agora, o que ele pede? Achar agora o seno de 36. Para achar o seno de 36, vamos para a letra C. Eu vou usar uma coisa chamada relação trigonométrica fundamental, que eu dei na aula de trigonometria. Lá no começo do bimestre, né? Deixa eu escrever aqui qual é essa relação fundamental aí. Isso aqui, ó. Eu até coloquei a prova, né, da relação em triângulos e retângulos. Então, para qualquer ângulo, essa relação é válida. Para o 36, para 10 graus, para 180 graus, para 1 bilhão de graus, essa relação é válida. Se é válida para qualquer ângulo, vale para o 36 graus também, né? Então, eu vou trocar aqui alfa por 36 graus. Colocar por 36 graus. Essa relação também é válida. Eu vou substituir o valor de cosseno que eu tenho nessa relação. E é aqui que a conta fica mais horripilante. Olha só por quê, pessoal. O cosseno de 36 é essa fração esquisita aí, né? 1 mais a raiz de 5 sobre 4. Então, se o valor do cosseno é isso, então eu vou ter que pegar esse valor e levar ao quadrado, né? Fazendo isso, aqui, muita gente errou nisso, tá, pessoal? Pelo menos as pessoas que me procuraram. Teve gente que botou o quadrado no 1 e botou o quadrado no raiz de 5. Não pode, tá? Não existe essa propriedade. A potenciação não distribui na adição. O que você tem que fazer aqui é uma coisa chamada produto notável. É aquele lá, quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Não sei se vocês lembram disso, mas, enfim. A gente falou um pouco disso lá na aula inicial, né? Que abriu o semestre, o ano letivo de vocês. Então, pessoal, fazendo o produto notável, e aí se você não sabe fazer produto notável, você tem que me procurar no atendimento, tá? Fica quadrado do primeiro dá 1, duas vezes o primeiro vezes o segundo, ó, esse vezes esse dá raiz de 5, vezes 2 dá 2 raiz de 5. E o quadrado do segundo dá 5, tá aqui. Agora eu vou passar todo mundo pro lado direito. Passando todo mundo pro lado direito, fica desse jeito aqui, ó. Eu já vou aproveitar, tá? Esse 1 mais 5, eu vou combinar esse 1 com 5 aqui para dar um 6, tá? Só para dar uma simplificada na nossa conta. Beleza? Deixa eu ver aqui como é que estão as reações. Tá. A partir de agora, pessoal, o que eu vou fazer vai ser um mínimo múltiplo comum aqui, né? Esse 1, na verdade, ele pode ser escrito como 4 ao quadrado sobre 4 ao quadrado. Por que que eu vou fazer isso? Porque eu quero operar com essa fração que está na direita, e ela tem denominador 4 ao quadrado. Então, eu vou fazer esse 1 também ser uma equivalente, né, a uma fração com denominador 4 ao quadrado. É a mesma coisa, né? 1 é a mesma coisa que 4 ao quadrado sobre 4 ao quadrado. Opa. O padrão aqui. Para que isso aqui é útil, né? Agora você pode operar lá em cima. Eu vou usar esse sinal de menos aí. Trocar o sinal de todo mundo que está lá dentro. Troquei o sinal de todo mundo que está lá dentro. Fica menos 6 menos 2 raiz de 5. E esse 4 ao quadrado vai ser 16, né? 4 ao quadrado é 16. Então, no final das contas, o seu seno ficou 16 menos 6, que dá 10, menos 2 raiz de 5. Eu resisti à tentação até agora de simplificar esses números pares com esse número par aqui de baixo, porque eu sabia que ele era um quadrado e ia ter que tirar a raiz quadrada em algum momento, né? Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, eu obtenho o resultado possivelmente mais horripilante que vocês viram desde o começo do curso, que é o valor desse seno. Bom,
Agora, uma nota importante a respeito pronto, aqui a gente resolveu a C já, tá, pessoal? Agora, uma coisa importante a respeito desse valor de seno. Existem muitas maneiras de se calcular o seno. Uma delas é usar a relação trigonométrica fundamental. Existem outras formas, por exemplo, você fazer Pitágoras com o meio, o x e essa altura aqui. Se você tentar achar essa altura aqui, ó, usando Pitágoras, depois fazer cateto oposto sobre hipotenusa, você também acha o valor de seno de 36. Curiosamente, você vai achar uma expressão que é diferente dessa, tá bom? Eu tenho até anotado a expressão aqui. É uma expressão bem esquisita. Ela é raiz de 20. Eu vou escrever, gente. Só que assim, ela é mais feia ainda, mas enfim, ela ainda está correta, tá? Se alguém encontrou essa expressão, não crie pânico, porque ela também está certa. Essa aqui vai demorar tanto para escrever, gente. Quem encontrou que sabe. Eu tô copiando aqui porque é difícil de lembrar essas coisas de cabeça. 10 vezes de 5. Tá certo. Eu acho que é isso aqui, tá? Sobre 4. É uma outra possível resposta para o seno, tá? Se alguém encontrou isso, deve ter entrado em pânico, né? Porque é uma expressão, inclusive, maior. Mas esses dois números, pasme, são iguais, tá? Essa conta aqui toda é a mesma coisa que essa conta aqui toda. Bom? A ON me procurou, o pessoal tá falando no chat que a ON fez isso aí, ela me procurou e falou, mas eu achei uma coisa totalmente diferente. Eu falei, tá certo. A gente bateu cabeça lá um tempo e provou que esses dois números são iguais, né? E agora, pro final essa aqui é uma questão que demora muito tempo, né? Mas para a letra D, ela acho que é a parte mais rápida, tá? Aí eu pedi para você fazer o seguinte, olha, usando o que você conhece até agora, você vai obter uma fórmula para calcular a área de um decágono inscrito numa circunferência de raio L. Você falou, velho, por que que tem alguma coisa a ver? Olha só, pessoal. Eu acho que eu tenho uma foto de um decágono aqui. Deixa eu procurar. Eu não tenho foto de decágono, não. Eu tenho de um pentágono aqui. Talvez o pentágono já ajude. Pera. Vocês vão ver por que que vai ajudar. Eu vou construir um decágono a partir desse pentágono aqui, tá? Vai ser aproximado, tá, pessoal? Eu não sou um desenhista muito bom. Eu vou marcar os pontos médios aqui, ó. Então, se você quiser construir um pentágono um dia, um decágono um dia, saiba que se você tiver um pentágono, você já consegue. Pronto. Eu posso deletar e agora eu ligo com retas. Então, isso aqui é um decágono, tá, pessoal? Mais ou menos regular, tá? Porque tem falhas aí no meu desenho, eu não desenho muito bem no olho, enfim. E você quer obter a área desse camarada aqui, né? Então, a primeira ideia é você reparar que ele pode ser obtido, esse cara todo aí, né? Pensa que é uma pizza tamanho família, né? Ele pode ser dividido em 10 triângulos, né? Esses 10 triângulos que eu desenhei, mais ou menos aí. Só que uma coisa importante é que esses triângulos têm a mesma área, né? Então, o que você precisa fazer é calcular a área de um desses triângulos e multiplicar por 10, né? Multiplicar por 10. Então, se você conseguir calcular a área de um desses triângulos, acabou, né? Só que olha só, esse ângulo todo aqui dentro, opa, esse ângulo todo aqui dentro, são 360 graus, né? Não é isso? Então, quanto que sobra para esse ângulo aqui? Opa, esse cara aqui dentro tem 36. Nossa, minha letra tá muito ruim. 36. E além do mais, ele fala que essa circunferência tem raio L, né? Na verdade, esse L aqui, ó, vou colocar L dos dois lados. Então, você está precisando calcular a área de um triângulo.
tem lados L e L e um ângulo de 36 graus entre eles. Então, a área desse triângulo pode ser calculada usando aquela formulinha, né? Meio obscena. Eu não sei se você vai lembrar, mas tinha uma fórmula para calcular a área de triângulo que fazia uso dos dois lados e do ângulo formado de dois lados e o ângulo formado entre eles. Então, se eu usar a fórmula essa fórmula de área de triângulo, eu tenho L ao quadrado, né? Porque tanto A quanto B, os dois lados são ambos L, e um 36 graus no lugar do alfa. E o que mais você precisa? Sabendo disso, você também consegue concluir calculando a área do decágono agora, né? O decágono é aquele que tem 10 lados, vou colocar A subíndice 10, tá? É 10 vezes a área de um desses triângulos. Então basta substituir a área do triângulo que você acabou de obter dentro dessa expressão, né? Vou pegar essa conta toda aqui, substituir por área do triângulo. Aí, felizmente, esse cara cancela com esse, né? Dá 5. E aí eu já vou aproveitar e substituir o seno de 36, que deu a raiz de 10 menos 2 raiz de 5, né? A essas alturas eu já estou chutando, gente. Eu já nem lembro mais quanto é que é o seno. Mas eu acho que dá isso aqui. É isso mesmo. E aí, se você quiser ficar bonitinho, né? Você coloca tudo lá em cima na fração. Então, se alguém um dia parar na rua, te perguntar, passa a fórmula do decágono, você já sabe o que responder para essa pessoa, né? Não é isso, gente? Então, essa aqui era, de longe, a questão mais comprida da prova, tá? Com facilidade. As próximas ficam sucessivamente mais de boas. Até porque as de múltipla escolha, né, em geral, são mais fáceis mesmo. Então, vamos fazer a 2. Com 2, pessoal, deixa eu abrir aqui o desenho. Deixa eu dar um zoom no desenho para sair com a melhor resolução possível. Copiar o desenho aqui. Então, a ideia era a seguinte: ele queria que você calculasse a área da região sombreada. Então, o enunciado era bem simples, não tem separação em letras, não tem nada disso. A ideia era você enxergar que esse camarada que eu acabei de fechar aqui, ó, é um trapézio. Olha só. Um par de lados paralelos. Esses dois aqui são 90 graus, porque é um ponto tangente às duas circunferências, né? Então, significa que esse raio aqui é paralelo a esse. E se você virar a cabeça assim, você vai ver que isso aqui é um trapézio, né? Esse lado aqui é paralelo a esse. Tá. Então, a sua estratégia parece que vai ser calcular a área do trapézio e retirar a área dos setores. Então, eu vou chamar esse setor aqui de 1, esse setor aqui de 2. Essa aqui vai ser S, tá? E o todo vai ser o trapézio. Então, a estratégia vai ser dizer o seguinte, ó, a área do trapézio é igual a área, perdão, da sombreada, que é a que você quer, né? É a área do trapézio menos a área 1 menos a área 2. Nossa estratégia é essa aqui. Você não sabe calcular a área dessa região aqui, você não tem nenhum nome para ela, mas você sabe calcular a área do trapézio, sabe calcular a área de setor. Então, se você conseguir calcular essas três áreas, você obtém sua resposta. Aí parece que as coisas não são tão simples assim, né? Porque assim, quando você for calcular a área do trapézio, você tem uma formulinha que diz que a área do trapézio é base maior mais base menor vezes altura sobre 2. A área do trapézio vale isso. E você, apesar de ter a base maior e a base menor, que são 9 e 3, respectivamente, você não tem a altura. A altura vou colocar uma corzinha diferente aqui embaixo. A altura, ó, é esse cara aqui, né? A altura tem que formar ângulos de 90 graus com as duas bases, né? Os dois não são base, então tem que formar 90 graus com a altura. Só que se você reparar uma coisa, olha só. Esse cara aqui tem a mesma medida da altura, não tem?
Tem a mesma medida de altura? Só que ele forma um triângulo retângulo aqui em cima. Você tem um lado valendo 6, esse camarada aqui. Por que 6? Porque olha só, se aqui embaixo é 3, aqui também tem que ser, né? E aí esse 9 tem que ser composto desse 3 que está aqui embaixo mais alguém, que só pode ser o 6, né? E tem mais, né? Esse segmento aqui é dividido em duas partes. São dois raios, né? Aqui é 3 e aqui é 9. Ou seja, esse segmento aqui todo dá 12. Então agora você tem um triângulo retângulo que tem lados hipotenusa H, hipotenusa 6, hipotenusa 12. Falei tudo ao contrário aqui, né? Eu falei cateto H, cateto 6 e hipotenusa 12. Perdão, pessoal. Usando essas informações, você já consegue descobrir algumas coisas, né? Por exemplo, se eu marcar aqui com o ângulo laranja, com cor laranja, esse ângulo alfa, e eu marcar na cor verde esse ângulo beta, eu já poderia, usando esse triângulo, achar pistas, né, para que ângulos centrais são esses os setores, né? Então aqui, olha só, eu vou achar um pedacinho do alfa, tá bom? Eu vou chamar esse ângulo aqui de, dar um nome, vamos dar o nome de x. Só esse pedacinho, tá? Ele é um pedaço do alfa, né? Eu já consigo achar ele. Por quê? Eu consigo relacionar esse ângulo aqui com o seu cateto oposto e com a hipotenusa. Olha só, eu sei que o seno de x é cateto oposto sobre hipotenusa, né? Então, esse aqui é um ponto, tá? Um ponto. Possui hipotenusa. E aí você descobre que se o cateto oposto é 6 e hipotenusa é 12, se você simplificar essa fração aqui, você vai descobrir que o seno daquele ângulo ali é meio. Que ângulo você conhece que o seno é meio? E aí você tem que ter a tabelinha na cabeça, né? Você vai olhar na tabelinha e falar, olha, esse ângulo tem que ser 30 graus. Então, se aqui é 30 graus, quanto que vale o alfa? O alfa vale 30 mais 90, né? Aqui, pessoal. 90 graus mais x. Deixa eu escrever com calma aqui. Por quê? Olha só. Aqui é um x pequenininho, né? E aqui é 90, né? O alfa não é o x pequenininho mais 90? Tá aqui. Então, 90 mais 30 igual a 120. E aí, usando soma dos ângulos internos, você já sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. E aí a conclusão é que o beta tem que ser 60. Olha só, você já tem 30 graus aqui, 90 aqui, para completar 180 tem que ter 60 aí no beta, né? Então o beta é 60. Então a gente achou alfa, beta, só falta a altura. Olha só, pessoal, a altura do trapézio, né? Ele tem a ver com, por exemplo, a tangente. Olha só, a tangente do 30 não é 6 sobre h? Então esse aqui, ó, outro ponto. Outro ponto, achei mais uma coisa. E para achar o último, eu vou achar o h. Eu sei que a tangente de 30 pode usar outra coisa também, tá? Pode usar cosseno, pode usar Pitágoras, pode. Enfim, tem várias maneiras de chegar nesse resultado. Eu preferi usar a tangente. A tangente do 30 graus é cateto oposto sobre cateto adjacente. E aí eu substituo a tangente de 30, que eu sei da tabela, é 1 sobre raiz de 3. E o cateto oposto, deixa eu voltar um pouquinho aqui. O cateto oposto é 6 e o cateto adjacente é h. Então aqui, ó, o cateto oposto é 6 e o cateto adjacente é h. Então, deixa eu aumentar um pouquinho a letra.
Agora é só multiplicar cruzado, né, gente? Aqui você teve quase nenhum trabalho, né, com a equação. Já sabe que o h é 6 raiz de 3. Saiu quase que imediatamente, né? Você multiplicou cruzado, já está feito. Então, o que a gente estava fazendo até agora? Juntando informações para conseguir calcular a área do trapézio, que precisava do H, a área do setor 1, que precisava do beta, e a área do setor 2, que precisava do alfa. E agora eu vou pegar essa equação, juntando tudo, e vou escrever numa mega equação aqui, ó. Eu vou escrever a área do trapézio. Vou escrever a área do setor. Essa aqui vai ficar grande. Deixa eu colocar parcial para vocês, se não só ficarem me ouvindo falando. A área do trapézio, já substituí. A área do setor 1, que é o grande, né? O do círculo maior, ele tem ângulo central beta, né? É o grandão lá de cima. Eu vou indicar como um Rzão, tá? O raio do círculo grande. Então, só para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Olha só. Essa parte aqui, ó. Essa aqui é a fórmula de área de setor. O ângulo central é beta, tá aqui o beta. E o raio é o raio grande, né? Que é o 9, eu já vou substituir. Beleza. E pro área 2 é basicamente a mesma coisa, só que em vez de beta é alfa, e em vez de Rzão é Rzinho. Deixa eu trocar aqui. Pronto. Coloquei tudo na mesma expressão. Agora eu já tenho base maior, base menor, altura, beta, raiozão e raiozinho. É só diversão agora, né, gente? Olha só. O raio grande é 9. A base grande, perdão, ó, é 9. E a base pequena é 3. Além disso, a altura é 6, a raiz de 3. Então, substitui a primeira parte. Aqui. O beta é 60 graus, né? Então, beta é 60 graus. O raio grande é 9. Então, a segunda parte está aí. Beta é 60, raio grande é 9. O alfa é 120 graus. E o raio pequeno é 3. Então, não tem mais nenhuma incógnita nessa expressão, né? É só resolver a expressão numérica agora. Aqui eu já vou começar a fazer umas simplificações. Ó. Esse 2 simplifica com esse 6 para dar 3. 120 é 1/3 de 360, então aqui sobra 1, aqui sobra 3. 60 é 1/6 de 360, então aqui sobra 6, aqui sobra 1. Então, mexendo aqui no que sobrou, primeiro desaparece completamente a primeira fração, né? Não tem mais fração, é só uma multiplicação mesmo. E as outras duas ficam bem mais simples. A primeira fica 1 sobre 6 e a segunda fica 1 sobre 3, né? Pronto, olha lá. Dá para simplificar mais, né, pessoal? Olha só. Esse 3 aqui 3 ao quadrado é 3 vezes 3, né? Então, vou simplificar com um desses 3 que está multiplicando. E esse 9 ao quadrado, eu vou dar uma simplificada aqui, mas aí você faz do jeito que você preferir, tá, pessoal? O lado da direita ficou 3π. Lá na esquerda, 9 mais 3 fica 12 vezes 3 dá 36. O que eu fiz de uma linha para outra? Aqui, 9 mais 3 dá 12, e 12 vezes 3 dá 36. E aqui eu preciso agora simplificar esses dois termos, né? Na verdade, 9 ao quadrado, ele pode ser entendido como 9 vezes 9. E aí o que eu vou fazer vai ser simplificar um 6, que é múltiplo de 3, aqui sobra 2, com o 9, e aqui sobra 3. Então, quem é que ficou? Ficou um 2 lá embaixo. Lá em cima ficou um 9 e um 3, que dá 27, né? 9 vezes 3 dá 27. Se você encontrou isso, tá certo. Não precisa fazer mais nada. Se você preferir, você ainda pode melhorar essas frações aqui, né? Você pode pegar esse 3, escrever o 3 como o 3π como 6 sobre 2 e ficar desse jeito. Certo também.
Alguém levantou a mão, pode levantar. Professor, o meu, ele deu isso daí, só que a diferença, naquele lá, a primeira lá, a área do setor deu 36, raiz de 3, menos 3π, menos 27π sobre 2. Meu, deu isso. Tudo bem, tá certo. É esse Aí, 27 sobre menos tá 3 certo mesmo, né? Tá certo, tá certo. Ai, graças a Deus. Mas é isso aqui mesmo. Os dois estão certos, tá? Quem chegou aqui tá bom já, gente. Não tem problema não. Eu preferia mesmo esse de baixo, tá? E outra coisa, não precisa aproximar o raiz de 3, colocar na calculadora, aproximar o π, deixa desse jeito mesmo, gente, tá bom. Vocês não são calculadoras, né? Criei uma página. Essa foi a questão 2. Vamos para a questão 3. Questão 3. Deixa eu copiar o enunciado. Aí elas começam a ficar um pouco mais fáceis agora, gente. Essa aqui era assim, tinha pouquinha conta. Apesar de ter tamanho, ela era relativamente simples. Uma coisa, eu vou só anotar as informações que estavam no enunciado aqui, tá, gente? Olha, o raio dessa circunferência é 4, a que está representada aí. E esse ângulo do triângulo que você está vendo é 120. Então, essas são informações dadas no enunciado. Esse cara aqui é 120. Isso aqui você já tem. E o raio é 4. Significa que aqui é 4, aqui é 4 e aqui é 4. Bom? E o que ele pedia era para calcular a área desse pentágono esquisito aqui, né? ABCDE. Ele não é nem equiângulo, nem equilátero, tá, gente? Ele é só um pentágono mais fuleiro possível. Então, basicamente, assim, pouco esforço para você perceber que isso aqui é a área de um trapézio, mais a área do pentágono é a área do trapézio, mais a área de um quadrado, mais a área de um triângulo. É isso? Estou escrevendo aqui a formulinha. Então, a área do pentágono é composto por um trapézio, um quadrado e um triângulo. Então, você precisa calcular a área do trapézio, a área do quadrado, a área do triângulo e somar os três, né? Então, assim, a área do quadrado está fácil, que você sabe que ele tem lado 4. Ele é um quadrado porque ele tem essas duas medidas iguais e os ângulos são todos 90, né? Aí, beleza. A área do triângulo, você poderia usar aquela fórmula meio obscena, só que você ainda não sabe qual é o seno de 120, né? O que você poderia fazer, existe seno de 120, tá? Você só não conhece ainda. O que você podia fazer é traçar essa altura aqui, que dividia o triângulo em duas partes, tá? E esse ângulo também ficava dividido em dois. Aqui dá 60 e aqui dá 60. Sabendo a hipotenusa nesse triângulo, você consegue achar essa altura, tá? E você consegue achar essa outra basezinha pequena, né? Aí você consegue fazer base vezes a altura. Eu vou fazer usando logo o seno, só para ganhar tempo, tá? Então, beleza. O do triângulo a gente já tem uma estratégia bolada. E para o trapézio, como é que fica? O trapézio precisa pensar um pouquinho mais, olha só. Você sabe que esse ângulo todo aqui, ó, tem que dar 360. Deixa eu colocar numa cor diferente. Um azul. Aqui tem que dar 360, não é? Mas olha só, você já tem 120 e você já tem 90. Quanto que falta para esse ângulo todo aqui? Ninguém? Eu respondo, pessoal, 150. Eu respondi isso. Respondeu no chat? Desculpa, eu não olhei o chat. Eu achei que a pessoa ia responder falando, mas de boas. Então, pessoal, o que você pode fazer, além disso, é agora traçar uma perpendicular aqui, ó, separando um 90 graus. E aí sobra de novo 90 menos 150, tem que dar 60 graus aqui. E aí, de novo, você vai reparar que esse triângulo que está aqui embaixo é igualzinho a esse triângulo de cima. E você vai ter as medidas, né? Você vai ter, por exemplo, usando trigonometria, né? Você tem a hipotenusa, esse ângulo de 60. Você pode descobrir, por exemplo, que essa altura vale 2. Aí eu vou fazer tudo isso com vocês, tá?
beleza, a gente já tem estratégia para achar os elementos do trapézio e do triângulo. Vamos fazer agora as contas detalhadamente? A gente já coletou bastante informação da figura, né? Então, vou colocar aqui, ó, trapézio. No trapézio, eu sei que esse triângulo, eu vou desenhar esse mesmo triângulo aqui, ó. Só que eu vou desenhar um pouco separado para não ficar muito bagunçado, tá, pessoal? Que já está um pouquinho poluído ali, né? Ele tem um 4 aqui e ele tem um. Deixa eu colocar na mesma cor para a pessoa não se perder. Ele tem um 60 aqui. Não é isso? Então, quanto que vale a altura? Então, você está tentando relacionar um ângulo, o seu cateto adjacente a 60, e a hipotenusa, né? Então, quem relaciona o cateto adjacente à hipotenusa é o cosseno. Então, eu vou colocar cateto adjacente sobre hipotenusa. E aí eu sei que o cosseno de 60 é meio da tabela. Bom. O cateto adjacente é H, que é o que eu quero. E a hipotenusa é 4. Aí eu substituí cosseno de 60 por meio, CA por H, né, que é a altura, e hipotenusa por 4. E aí, enfim, já sai o resultado quase de graça, né? H igual a 2. Beleza, aí para base maior e base menor do trapézio. A base maior é um raio, né? A base menor está aqui em cima, né? É 4. E a base maior? Aqui eu vou chamar esse camarada de X. Vou usar quase a mesma coisa. Só que para o seno agora, né? O seno de 60 é cateto oposto sobre hipotenusa. Deixa eu colocar um tiquezinho aqui para dizer que essa aqui já foi e a gente está começando outra. Aí, de novo, eu tenho de cabeça já, né? Como todos nós, né, gente? Todo mundo tem de cabeça que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Alguma coisa aqui. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Cateto oposto é o que a gente quer descobrir, é o x. E a hipotenusa, de novo, é 4. E aí a gente conclui rapidinho que o x, na verdade, é 2 raiz de 3. Vou botar uma setinha aqui. X é 2 raiz de 3. Então você já tem a base menor, a base maior, que é 4 mais x, né? Então eu já vou escrever isso aqui, ó. Base maior, o Bzão, né? 4 mais x. Ou seja, 4 mais 2 raiz de 3. Bom. Beleza, pessoal. Então, base maior, base menor e a altura já foi. E o do triângulo eu já vou escrever para vocês. Então, hora de substituir, pessoal. Área do trapézio. Vou colocar a fórmula primeiro para vocês entenderem onde que eu estou substituindo cada coisa. A área do quadrado é fácil, né? L ao quadrado. E a área do triângulo eu vou usar a fórmula meio obscena. Olha lá, substitui tudo. Todas as formulinhas que eu preciso. É um trapézio, um quadrado e um triângulo, né? Então, substituindo. Base maior. 4 mais 2 raiz de 3. Olha lá, base maior. 4 mais 2 raiz de 3. Base menor, 4. Que é a lá de cima, né? Altura, 2. Então, substituir aqui já o 4 e o 2. Lado do quadrado. Lado do quadrado é 4, né? Em cima, né? O quadrado tem lado 4. Beleza. E agora para os lados do triângulo. O triângulo ele tem lados 4 e 4, então vai ficar 4 ao quadrado, né? E o alfa ali, que é o ângulo formado entre eles, é 120. O seno de 120 vai dar raiz de 3 sobre 3, pessoal. Eu vou
trocar ele por raiz de 3 sobre 3, mas não é o único jeito de fazer, tá? Se você não fez assim, não tem problema. Raiz de 3 sobre 2, eu falei sobre 3 é sobre 2. Então vamos lá, pessoal. Agora virou uma expressão numérica, né? Simplificar as contas aqui. Eu vou juntar esses caras todos aqui primeiro. Vou simplificar esse 2 com esse 2. Vou simplificar 2 com 2, dá 4, né? E esse 4 cancela esse de cima. Então aqui já não tem mais fração, olha só. Nossa, cancelou tanta coisa aqui. Fração e... Olha só, ficou muito mais simples. Então aqui só sobrou esse cara, né? Deixa eu colocar num marca-texto aqui para vocês entenderem o que é cada coisa, tá? Isso aqui ficou aqui. E essa parte toda aqui, ó. Só sobrou um quadrado aqui, né? Não tem mais esse quadrado. Pronto. Uma das partes, né? E finalmente eu vou combinar os termos semelhantes, né? Eu tenho aqui, ó, 4 com 4 dá 8. 8 com 16 dá 24. Então, 24. Aqui. Eu peguei todo mundo que não tinha raiz, né? E agora eu tenho 2 raiz de 3 e junto com 4 raiz de 3. Dá quanto? Eu tenho duas coisas e junto com 4 coisas. No final eu tenho 6, né, delas. 10 raiz de 3. Valeu. Pronto, acabou. É isso aqui, gente. Resolvido o problema. Calculou a área do pentágono. Então, assim, você usou trapézio, quadrado e triângulo, basicamente. Existe um caminho um pouco maior, que é você achou esse Hzinho e esse Bzinho, você calcula um vezes o outro, né? E multiplica por 2, porque são dois desses triângulos. Esse B e esse H, você descobriu nesse triângulo. Na verdade, ele é o H e o X, né? Então, se você quisesse calcular a área desse triângulo, uma outra maneira de se fazer, ó, eu vou colocar aqui. É porque eu sei que a maioria não vai usar o seno de 120, né? Uma outra forma de fazer é assim, ó. 2 vezes base vezes a altura sobre 2. E aí eu vou fazer um desenho de por que é isso aí. Tá bem pequenininho, tá? Mas aí dá para dar um zoom quando você baixar o PDF. Aí um deles é eu coloquei B, é H na verdade, H vezes X. O oposto a 60 é o X, né? Então esse aqui é o X. Pronto. Aí se você fizer essa conta aqui, vai ficar 4 raiz de 3, né? Vou substituir, tá, gente? Ó. H vezes X, né? 4 raiz de 3. Vocês preferem que eu faça devagarzinho? Deixa eu fazer devagarzinho. 2 vezes 2 raiz de 3. Substituindo, tá? Pronto. E você vai ver que eu não estava mentindo, né? Olha só esse resultado aqui. Não é a mesma coisa? Mesma coisa, né? Bom, pessoal, essas eram as questões discursivas da prova, tá? Que você precisava escrever para me mostrar que você sabia o resultado. As outras são bem mais fáceis. Glória, né? A gente vai fazer rapidinho aqui. Ó. A 4, copiando o enunciado. O enunciado, na verdade, era só um texto, tá?
copiar com tudo aqui. Ele falava que a soma dos quadrados dos 3 lados de um triângulo retângulo, então tem um triângulo retângulo, em algum lugar aí no mundo tem um triângulo retângulo. Ele tem lados, sei lá, A, B e C, né? Sendo aqui o ângulo reto. C. Ele fala que a soma dos quadrados dos 3 lados. Então, o que ele está falando é que se eu pegar A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado, o resultado vai dar 98. O professor escreveu Pitágoras errado. Não, ele não escreveu nem Pitágoras, então não tem nem como estar errado, né? Aí ele pediu qual é a medida da hipotenusa, ou seja, ele quer saber o valor do A, né? Ele quer saber o valor do A. Mas se você escrever Pitágoras, você vai reparar que é direto da fórmula, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, né? Não é isso? E usando essa mesma expressão, se você passar todo mundo para o lado esquerdo, olha só o que acontece. Aí por que eu estou passando todo mundo para o lado esquerdo? Se eu copiar essa equação aqui agora, ó, vocês estão vendo a semelhança, pessoal? Que acabou de aparecer? Vocês viram o que aconteceu? O que você acha que vai rolar se eu pegar essas duas equações e somar? A quadrado com A quadrado vai dar 2A ao quadrado, né? É isso? Mas, ó, B quadrado com menos B quadrado cancela. C quadrado com menos C quadrado cancela. E do outro lado fica igual a 98. É isso? Ou seja, 2A ao quadrado é igual a 98, né? É justamente o que você queria, o A, né? Então, o A, na verdade, dá 49, né? Dividindo por 2 dos dois lados. E se o A dá 49, significa que o A dá 7. Aí acabou, né? Beleza? A K4 é muito rápida, né? Eu nem sei qual é a alternativa, gente. Eu tenho que olhar aqui. Mas enfim, aí eu tenho certeza que sabendo disso vocês conseguem É a passar. C, professor. Ah, eu esqueci de fazer uma coisa. Ah, não, já não esqueci não, tá certo. Era de fechar o formulário, mas enfim. Alguém levantou a mão, pode falar. Professor, eu tinha feito. Deu o mesmo resultado, eu fiz um pouquinho diferente. Aí eu queria só entender um pouquinho nessa parte daí do A ao quadrado menos B ao quadrado menos C ao quadrado. Que ficou um pouquinho Teorema de confuso. Pitágoras, né? É porque, olha só, quem é a hipotenusa? O A, né? Que está oposto ao ângulo reto. Eu escrevi, ó, qual é a relação que A e B C tem que ter. Tem que ser essa aqui. Mas aí, por que eu passei para o lado esquerdo? Porque essa equação que ele me deu aqui, em forma de prosa, né? Tava todo mundo do lado esquerdo. Aí, para eu comparar as duas, eu resolvi colocar todo mundo pro lado esquerdo também. Só isso. Ah, Eu então só passei basicamente o senhor passou eles pro outro lado da igualdade. Só Basicamente passei foi pro outro isso. lado. Isso. Ah, tá, Passei tudo pro lado entendi. esquerdo. Entendi, obrigada. Nada. Então, vamos para 5. A 5 precisava de um pouquinho mais de passos, exatamente um passo a mais do que esse aí que eu acabei de fazer, mas ela era bem simples, eu acho que eu consigo fazer nesse cantinho até. Ele pede para você calcular o valor de x. Então, assim, nesse triângulo retângulo aqui, eu falo que é um triângulo retângulo, o enunciado está dito lá, que são dois triângulos retângulos, né? O grandão e o pequenininho. Mas esse valor de x está dentro desse triângulo que tem um ângulo de 60, mas eu não tenho nenhum dos lados dele, né? Então, idealmente, eu deveria ter um dos lados para eu conseguir fazer essa conta. Mas no triângulo grande, você tem um dos lados, que é a hipotenusa, além de um dos ângulos. Então, você consegue encontrar, por exemplo, essa altura aqui, né? Usando o triângulo grande, você sabe que essa altura é oposta ao 30, um cateto oposto ao 30, e o 40 é a hipotenusa. Então, o primeiro passo para encontrar o x é pensar ao contrário, né? O que você precisa para encontrar o x? Aí você vai atrás do que você precisa primeiro, né? Então eu vou usar o seno de 30 graus, porque a gente está falando de cateto oposto e hipotenusa, né? Então eu vou colocar aqui cateto oposto sobre hipotenusa. Isso no triângulo grande. E eu substituo. O seno de 30 é 1 sobre 2. O cateto oposto é h. E a hipotenusa é 40.
Então, usando essas informações, você deve encontrar o H sendo 20. Beleza. E por que você precisava do H mesmo? Porque agora você consegue usar trigonometria no triângulo pequeno. Você sabe que o H é o oposto ao 60 nesse triângulo e o X é adjacente. Então esse aqui é o primeiro passo. Primeiro passo. Segundo passo. Usar tangente no triângulo pequeno. Então eu escrevo tangente de 60 igual a cateto oposto. E cateto oposto sobre cateto adjacente. Triângulo pequeno. Então a tangente de 60 é raiz de 3. Tabela, tá, pessoal? O cateto oposto é 20, que é o H. E aí o cateto adjacente é X, que é o que você quer. Aí você multiplica cruzado, do jeito que vocês gostam de dizer, né? E você vai achar esse resultado. Se você procurar nas alternativas, esse resultado não tá lá, tá? Não tá lá. Aí você fala, o professor errou. Não, gente. É porque no resultado tá racionalizado, tá? Eu multipliquei por raiz de 3 em cima, multipliquei por raiz de 3 embaixo. Bom? E aí, quando você faz isso, raiz de 3 com raiz de 3 embaixo dá 3. Então deixa eu escrever aqui embaixo. Raiz de 3 com raiz de 3 embaixo dá 3. E aí aparece um raiz de 3 em cima. É por isso que é importante você saber racionalizar. Se você está numa prova múltipla escolha tipo Enem e PAS, por exemplo, e você acha esse resultado aqui, você vai achar que você está errado, mas na verdade você estava certo. Beleza? Acertei. Bom demais. Vamos para a próxima. Falta só 2, gente. Vai dar tempo. São 6 questões na prova, né? Vamos para 6 agora. Na 6, essa aqui, na minha opinião, era a questão mais fácil da prova. Minha opinião. Por que era mais fácil? Ele falava o seguinte, pessoal, olha só. Ele dizia para você que a diagonal desse quadrado mede 1 centímetro. Vou até confirmar essa informação aqui. A diagonal AC do quadrado tem medida igual a 1 centímetro, é isso mesmo. E ele pede para você calcular a área dessa figura esquisita. Cara, você consegue fazer uma bagunça aqui se você não tiver a visão além do alcance, né? Você vai ter que olhar qual é o raio dessa circunferência e você vai ter maior dificuldade em achar qual é o raio. E aí você vai ter que calcular o raio de 4 semicircunferências, somar e depois calcular o quadrado e subtrair. Pessoal, não precisa de nada disso, olha só. Se você reparar, essa área aqui, ó, que eu tô colorindo, essa estrela ninja, né? Ela tem essa região a mais do que o quadrado, né? Mas ela tem essa outra aqui a menos, né? Então elas se compensam, né? Elas são iguaizinhas. E isso acontece para todas elas. Então, na verdade, o que o quadrado tem. Deixa eu fazer uma coisa depois a outra, senão eu não consigo raciocinar. Então, essa região que essa estrela ninja tem para fora, o quadrado tem para dentro. E elas se compensam, né? Você vê que elas são todas iguaizinhas aqui, ó. Então, o que significa que ninguém tem área mais que o outro. Concorda? Ninguém tem área mais que o outro. Porque elas compensam. Se você pegasse essa estrela, recortasse essas circunferências, dobrasse para dentro, né, e colasse ali nos cantos que faltam, daria exatamente a área do quadrado. Então, a área dessa região é a área de um quadrado. Você só precisa achar o lado. Só isso que você precisa achar. E aí, se você quiser achar o lado, você vem para o balãozinho do pensamento aqui no canto. Opa, tem que ser pontilhado. Balãozinho do pensamento aqui no canto. E aí, se você lembrou dos ensinamentos, você também vai lembrar que a diagonal de um quadrado é L raiz de 2. E você tem a diagonal do quadrado, ele te deu, né? Vale 1. Se a diagonal do quadrado vale 1, então o lado vale 1 sobre raiz de 2, né? Editando, editando.
sobre raiz de 2. Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho. Pronto. Por que eu não vou racionalizar isso aqui? Eu já sei que eu vou elevar ao quadrado, essa raiz já vai sumir mesmo. Eu nem vou me dar o trabalho. Pensa, sempre pensa um pouquinho à frente, tá? Para você não fazer trabalho desnecessário. Olha só. Coloquei 1 sobre 2, tá? Não é 1 sobre 2, é 1 sobre raiz de 2. Pronto. 1 sobre 2 fica depois que você eleva ao quadrado, né? Acabou. É só marcar, pessoal. Aqui, centímetro quadrado, né? Porque você pegou a medida em centímetro, né? Isso aqui é 100 centímetros. Fala sério, era muito rápida, né? O pessoal, quando viu essa figura, falou: Meu Deus. Mas aí você vê a solução, você fala: Ah, tá. Aí você se sente até um pouco besta, né? Quando você vê a solução. Se você passou mais do que, sei lá, 5 minutos pensando nisso. Então, para a última, pessoal, vamos lá. Essa aqui eu até recebi mensagem das pessoas falando: Professor, você não deu raio. Pessoal, eu não sei o raio. Ninguém sabe. Na verdade, você não precisa do raio aqui. As próprias alternativas estavam em função do raio. Aqui, ó. Vou até copiar as alternativas aqui para vocês verem. As próprias alternativas tinham um raio lá no meio. Olha só. O R aparece, então assim, você não sabe quem é o R, nunca soube, nem vai saber. Não dá para descobrir. Então o que ele quer saber é as dimensões desse retângulo aqui que faz essa caixa, né? Você embala essas unidades aí. E você quer saber quanto que vale esse X aqui e quanto que vale esse Y. É isso que você precisa saber. Bom? Aí um deles é bem fácil de calcular, né? Se você olhar para essa reta aqui, ó, ops, aqui, essa reta ela passa bem no diâmetro de todas as circunferências, né? E aí ele fala o seguinte, olha, cada produto tem raio igual a R. Então vou marcar os centros das circunferências aqui. Eu marquei os centros. Quantos raios tem aqui para o X? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só nisso, só de olhar isso, você já está entre duas alternativas, a D e a E, né? E aí, como é que você faz para achar o Y? Só toma cuidado com uma coisa. Se você tentar a mesma estratégia, você vai ver que você passa por um R, passa pelo outro. Aqui embaixo tem mais dois raios aqui, né? Só porque eu não desenhei muito bem, mas ele passa bem no centro, né? Era para passar, pelo menos. Raio, 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 raio. Tem pelo menos 4, né? O problema é essa região aqui, que eu não sei quanto é que vale. Beleza? E é isso que você vai ter que descobrir. Então agora eu vou fazer um zoom nessa região. Eu vou copiar aqui de novo. Mas só um pedacinho. Eu vou dar um zoom na região ali. Para a gente conseguir desenhar por cima, tá? Então, o meu objetivo é descobrir o seguinte, olha. Quanto que vale daqui até aqui? Na verdade, é uma das opções, né? E aí, pessoal, como é que vocês fizeram isso? Então, professor, assim, de primeira, quando eu tinha tido esse raciocínio aí, né, da base, eu descobri lá que era 10R. Só que eu percebi que se eu fizesse isso para descobrir a altura, não ia dar certo, porque não cabe 3 bolinhas certinhas em pés. Então, Tem não razão. teria como fazer isso. Então, não seria 10R e 6R. Só Uhum. sobrou a E. Aí foi isso. Essa é uma maneira esperta de se fazer. Se você olhar aqui, você fala, olha, não cabem um lado já é 10. E como ela falou, não cabem 3 bolinhas. Então só de eliminação você já sabe que não é essa. Aí já marcou a E com certeza.
E esse é um tipo de análise que todo mundo deveria fazer, tá, gente? Foi de propósito. Essa questão aqui, ela veio de um livro, eu dei uma modificada nela e nas alternativas também. E eu deixei de propósito essas aqui, para você conseguir fazer com eliminação. Comecem a fazer esse tipo de coisa, tá, gente? Se essa fosse uma questão aberta e você precisasse calcular qual era a medida do y, minha sugestão ia ser ligar os centros dessas circunferências. Aqui, ó. E aí eu formei um triângulo, né? Esse triângulo ele tem um ângulo aqui de quanto? Vocês conseguem me dizer? Alguém sabe de cabeça? Essa aqui é um pouquinho mais difícil, gente. Olha só. Se você ligasse todos os centros de todas as circunferências, você ia ter essa malha de triângulos, né? Só que olha só, todos esses triângulos têm lados iguais, né? Todos eles são equiláteros. Então esses ângulos aqui são todos de 60. Todos de 60 graus. O que significa que esse aqui é de 120, né? Como se só faltou ligar um aqui, né? Esse ângulo aqui, verdinho, é de 120 graus. 120 graus. Então, o que você pode fazer ora, eu sei que aqui tem um raio, aqui tem outro raio, e eu quero descobrir quanto que vale essa medida aqui, não é? Além do mais, isso aqui também é um raio. Então, o que eu vou fazer vai ser montar esse triângulo aqui, que tem um ângulo de... pode ser 60 aqui também, né? Um ângulo de 60. E aí a hipotenusa é 2R. Opa, a hipotenusa é 2R. Um retângulo, né? Esse aqui é a altura, né, do triângulo equilátero. E aqui você tem vamos chamar isso aqui de x. Aqui você tem R mais x. E você quer descobrir quem é x. Como é que você relaciona essas três medidas? 60, o R mais x e o 2R. Cateto oposto e hipotenusa em relação a 60, né? Então você vai usar seno. Seno de 60 é igual a cateto oposto sobre cadê o H? Hipotenusa. E agora é só mãos à obra. Quem é o cateto oposto ao 60? R mais x. Quem é a hipotenusa? 2R. Substituir aqui, ó. R mais x e 2R. Quem é o seno de 60? Tabela, pessoal. Raiz de 3 sobre 2. Aí de cara já tem uma boa notícia. Esse 2 simplifica com esse. E aí se eu passar o R multiplicando, fica assim, ó. Deixa eu apagando as partes que... Simplifiquei o 2 e passei o R multiplicando, tá? Então, deixa eu colocar de laranja aqui. Esse R. Passou multiplicando aqui. E você quer que o x esteja em função do R, não é? Ou seja, você quer saber quanto que o x vale em relação ao R. Então é só passar o R para o lado de lá. Se você inverter um pouquinho a equação, né? Só para ficar no modelo que vocês estão acostumados a ver, né? Fica desse jeito assim, ó. Se uma coisa é igual a outra, então essa outra é igual a uma, né? E aí, para ficar bonitinho mesmo, você coloca o R em evidência. Mesmo. Tá, e como é que você responde a pergunta do cara, então? Quanto que cabe lá? Você vai ter que fazer R mais R mais X mais R mais R. Então, na verdade, eu coloquei X aqui, não era para ser X, né? Porque o X eu já achei. Peraí. Deixa eu colocar B de base aqui, tá bom?
Sumiu tudo, mas já vou fazer todo mundo aparecer. Pronto. A de B, tá? Então, o seu X, o seu B, na verdade, a base da embalagem, ela vai ser R, 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 R. Então são 4 R's, né? Mais 2X, não é isso? Ixi, eu coloquei errado, é o Y, gente. Y. É o Y que é a altura da embalagem, perdão. O Y vai ser 4 R's mais 2X aqui. É só substituir, pessoal. 2X, na verdade, dá 2R raiz de 3 menos 1. E se você colocou R em evidência de novo, eu multipliquei por 2 aqui e coloquei um R em evidência. E aí fica 4 menos 2 lá dentro, né? Fazendo a operação, 4 menos 2 dá 2. E aí a alternativa. Aí tem que colocar o 2 em evidência para ficar igualzinho à alternativa, né? Todos os números ali dentro do parênteses tem o fator 2, né? É como se eu tivesse aplicado uma distributiva com esse 2. Sei lá. Vê se não é isso aqui. Tá feito. Resolveu, a 7 era a letra E. Então, pessoal, com isso a gente encerrou a correção da prova. Beleza? Então, gente, essa prova, como vocês viram, fica a dica para a próxima. Não deixe para fazer no último momento, porque você vê que tem questões compridas. Aqui a gente correu pra caramba e quase não deu para fazer no horário, né? Então, assim, dificilmente fosse uma prova que eu ia aplicar no presencial, porque vocês têm aquele limite de tempo de uma aula para fazer. Mas eu postei esse negócio foi no de começo de agosto. Então essa questão estava aí desde agosto para vocês fazerem, pensarem e fazerem as outras, né? Não perder tempo. Então, tente se organizar para fazer uma questãozinha por semana. Vai no atendimento na sexta-feira e fala: hoje, o meu objetivo, eu vou ao atendimento, vou fazer a questão 1. Ponto. Eu vou ao atendimento, vou fazer a questão 5. Ponto. Porque se você deixar para a última hora, aí vai acabar com a saúde mental e física mesmo, não tem jeito. Vai fazer tudo de uma vez. O que ia acontecer se você tivesse que correr lá em junho de 2022 uma maratona e você não treinasse até lá e fosse correr uma maratona? O que você acha que ia acontecer? Você ia passar por um esforço físico que não era, né, para você passar. Então ia acabar com a sua saúde física, né? Então é por isso, tem que ir, gente. Então esse negócio de ficou muita coisa, muito trabalhoso, mas tem que ir fazendo de pouco em pouco, senão não tem jeito, gente. Não dá pra fazer tudo de uma vez. Simplesmente não dá pra fazer tudo de uma vez. E aí todo mundo vai achar que vai morrer mesmo, né? E quase vai mesmo, porque se deixou fazer na última hora. Teve pessoal que ficou ali no atendimento ontem um tempão pra fazer com. Aí eu fui ajudando, né, fazer. Mas é isso, gente. As próximas provas vão ser mais ou menos assim, tá? Tem que fazer com antecedência, senão se embola no final. E aí você vai passar um tempão fazendo, vai dormir tarde, vai dormir mal, vai. Enfim. Não, gente, meu objetivo não é tirar a vida de ninguém, tá? Mas assim, tem coisas que têm que ser feitas, né? Isso aí tá em mente de vocês, tá lá no plano de curso, tá lá no. O MEC fala pra gente dar esse tipo de assunto pra vocês. Tem que passar, não tem jeito. Se vocês querem um diploma, tem que passar por isso. Pois tem pessoal que falou que ficou o dia todo no atendimento, mas foi um dia todo, né? Se tivesse ficado meia hora cada dia, tava tranquilo. Às vezes, se você fica meia hora no começo do bimestre, você nem precisa do resto, né? Porque você consegue fazer sozinho. Depois. Então é uma questão de treino também. Essas contas eu faço rápido, mas nem sempre foi assim, gente. Eu tive que treinar muito pra fazer conta rápido também. Eu sei que vocês demoram um tempão pra, sei lá,
olhar para uma expressão dessa aqui e deixar desse jeito. Teve gente que ia deixar desse jeito aqui, ó. Ou ia chegar nessa parte e deixar assim. Enfim. Ou então ia chegar. Ia fazer a conta aqui, ia chegar nessa expressão aqui, ó. Ó, um exemplo, pessoal. Ia Professor, chegar nisso eu e não sonhei que ia tinha errado saber. a 7. Eu Sonhou errei. que tinha. Premonição. Aí vai ter gente que vai chegar aqui e vai falar, bom, tá, não tem alternativa, ou então eu errei em alguma coisa. Porque tem que aprender a fazer essas simplificações, não tem jeito, gente. Assim, quando você chegar lá no seu Enem, no seu passo, vai estar assim. E você tem que saber fazer, senão game over, né? Eu tô aqui pra isso, tá, gente? Eu tô aqui pra ajudar vocês. Eu não sou só o cara que aplica a prova, certo tá certo, errado tá errado, abraço. Eu tô tentando ajudar vocês a entenderem esses processos, tá? Mas vocês têm que tentar também, tá bom? Enfim, pessoal, é isso para a aula de hoje. É, eu não sei se eu vou postar mais alguma coisa teórica de matemática, mas eu já adianto quais vão ser os assuntos dos próximos bimestres, tá? Eu já salvei esse arquivo aqui, eu já posso passar para todo mundo depois. Eu vou abrir aqui a- lá a aula inicial. Deixa eu ver se é isso aqui. Eita, deu problema no meu programa aqui. Pronto. Deixa eu apresentar de novo, porque ele fechou. Porque o programa. Agora não tem atendimento que eu vou botar no conselho, tá? Aí não tem tempo hábil fazer. Então, pessoal, isso aqui foi a primeira aula que a gente teve no ano, né? Com as informações lá, com meu e-mail, né? Como entra no Discord. Isso tá tudo lá no Classroom, tá? É, a forma como calcula a nota e os tópicos de matemática. Então, aqui, ó, vamos ver se a gente cumpriu tudo que a gente disse que ia cumprir. Ficou segundo bimestre, teorema de Tales, semelhança de triângulos, caiu isso aí na prova, né? Teorema de Pitágoras caiu na prova, trigonometria no triângulo retângulo cansou de cair, área de figura plana foi quase só isso, né? Polígono regular estava lá também, e aqui eu não tinha nem incluído círculos, né? Círculos e setores que acho que fica dentro de áreas de figuras planas. Então, o segundo bimestre fechou, pessoal. Para o terceiro bimestre, a gente vai falar de geometria espacial e a gente vai continuar usando a plana, tá? A gente usa muitos elementos de geometria plana para construir geometria espacial. E esses vão ser os assuntos que a gente vai tratar. Poliedros, relação de Euler, que vocês vão ver o que significa depois. Volumes, muito parecido com área, a gente vai calcular volumes agora. De prismas, pirâmides, troncos de pirâmides. E esse é o terceiro bimestre, o que a gente vai estudar no semestre que vem. Bom, pessoal? No próximo bimestre, né? Então, pessoal, é isso. Vou passar esse recesso estudando tudo de novo, professor. Quando tiver dúvida, pode perguntar, mas eu recomendo que você passe o recesso descansando. De verdade. Professor, vão É... ser 2 semanas? Oi? É só 2 semanas o recesso? Só 2 semanas. Do Ai, que dia. tristeza. Eu também acho, eu também volto a trabalhar depois de 2 semanas. Mas, enfim, a gente teve que apertar um pouco o calendário para a gente voltar ao nosso calendário usual, né? Então a gente teve que encurtar algumas coisas. Mas eu acho que o recesso de meio do ano não mudou muito, não. Acho que em geral são 2 semanas mesmo. É porque é o do meio do ano, é o do fim do ano que é maior. Uai, pensei que era um mês. Não, É o do fim porque a do gente ano que é estamos tipo acostumada 2 meses quase. com. É porque a gente estamos acostumada com escola que é um mês em julho e um mês, pelo menos eu, né? Que eu não era daqui do DF, um mês agora e um mês no final do ano. Não, a gente tem 2 semanas agora, mas no fim do ano a gente tem mais tempo. Em geral, tá? Eu nem sei se esse ano a gente vai ter mais tempo, porque, mais uma vez, a gente está voltando, tentando voltar ao calendário usual. Então, pode ser que a gente tenha menos tempo de férias. Ah, mas eu não tenho calendário ainda, tá, gente? Só tenho o calendário desse ano. O do ano que vem eu acho que nem tá pronto ainda. Mas 2 semanas, cara, desliga um pouquinho. Vai fazer as coisas que você gosta, né? Esquece a escola um pouco pra vocês descansarem de fato. Porque se vocês usarem pra revisar, assim, meio que
você não tá descansando, e aí você vai passar um ano inteiro sem descansar, é difícil, viu? Não, É professor, porque, mas tem que revisar para poder aprender no próximo bimestre, porque esse sim. bimestre aqui eu vendo essa correção foi só ladeira abaixo. Tem como dar pelo É, menos um ponto por ser simpática e estar em todas as aulas, não? por ser simpático não tá previsto, né, na pontuação Ah, nem dos professor, eu tô bimestres, tão mas... simpática aqui. Na verdade, a simpatia, pessoal, veio do seguinte, não sei se quem reparou, né, mas a prova valia 11, né? Não sei se vocês fizeram as contas. Isso que eu ia falar agora, tô. Que oi, como assim? A prova valia 11. 3 pontos na primeira, 2 pontos para a segunda, 2 pontos para a terceira, 7, né? 7. Mais 4 múltipla escolha. 4 mais 7 dá 11, né? Então a prova tá valendo 11, gente. Beleza? Professor, sabe o que acontecia? É porque, assim, eu estava dando, tipo, muita prioridade à entrega dos trabalhos e atividades. Então, tipo assim, na semana passava a semana É o inteira normal, é o normal. fazendo, normal, né? Só que eu não fazia as listas de exercícios que você passava. Tipo, eu nunca fiz, É. eu acho que eu só fiz aquela lista de revisão no primeiro bimestre, no começo do primeiro bimestre. Então, Uhum. tipo, não tem como, eu preciso fazer essas coisas porque precisa de treino, matemática é treino. E eu não Sim, fazia por isso que porque eu eu passo a tava lista. correndo, tipo, correndo, para poder conseguir entregar todas as atividades no prazo. E É, aí, por isso que eu passo os exercícios. Isso, eu passei por um problema similar no ano passado, né? Que estava no remoto também. E eu passava toda semana esse exercício e corrigia toda semana. Então o que acontecia? O pessoal ficava sem as notas desse exercício porque não estava entregando. E dizia, não, é muita atividade, não, tudo bem, então vamos fazer o seguinte. Eu vou passar as listas, vocês têm que fazer, mas eu não vou pontuar por isso. Você faz no tempo que você tiver. Só que aí tem que ter um pouco mais de autonomia, né, para organizar as coisas, um pouquinho mais de organização para conseguir fazer tudo. Eu não estou dizendo que você é desorganizado, eu sei que tem muita coisa para fazer, mas tem que arranjar um tempo para fazer. É o preço que se paga por não ter que entregar a atividade, né? Você tem que ter em mente que você não está praticando, né? Mais ou menos isso. Então, assim, foi um caos, assim, no primeiro bimestre eu reiniciei o ano todo, tá? Com o primeiro ano do ano passado. Porque eles ficaram quase 6 meses sem aula, né? Aí eu reiniciei do zero, assim, primeira aula. E o primeiro bimestre foi um caos, porque eu tava passando esse exercício toda semana para eles fazerem e eles estavam entupidos de coisa pra fazer. Toda semana eles tinham, tipo, 20 atividades pra fazer. Todas as semanas. E de matemática vocês têm 2 atividades para entregar no bimestre todo, assim. É muito mais tranquilo. Então eu sei que eu contribuí aí para desafogar um pouco. Mas não quer dizer que não tem mais nada para fazer, né? professor, Agora, você e os, e os outros professores meio que combinam, porque é porque eu tava olhando assim, eu tava pensando, por exemplo, o professor de geografia, nossa, tá muito tranquilo em geografia, porque ele posta lá as videoaulas, né, ensinando tal, aí tem algumas atividades, as atividades dele Uhum. são muito tranquilas, eu não sei se é porque o conteúdo é tranquilo, o que que é, e nossa, tipo, você, se brincar, você passa o bimestre quase sem pensar em geografia. Só Porque que assim, acaba que pesa em outras matérias. Eu não sei se vocês combinam, como é que é. sim, a gente combina. Mas não de um ficar mais pesado ou ficar mais leve, mas o que a gente acorda em colegiado, inclusive, é da gente dar uma adaptada no volume de atividades que vocês têm para entregar. Porque enquanto vocês estão dentro de sala, a gente pode usar o próprio tempo, né, da sala de aula para vocês fazerem a atividade. Enquanto vocês estão fora, a gente não tem esse controle. Então a ideia é que a gente discute nesse colegiado, tem a ata assinada por todos os professores, falando, olha, a gente tem prazos mais estendidos, a gente não costuma colocar 1 trilhão de atividades para vocês fazerem, né? Esse tipo de coisa. Eu sei que tem as suas exceções e às vezes é necessário mesmo. Que assim, o professor, sei lá, de biologia vir e falar, olha, essa semana tem que passar um monte de coisa, porque tem um monte de coisa de teoria, tem um monte de exercício para fazer. Aí não tem muito para onde correr. Mas a ideia é que a gente dê uma escalonada, né, nas atividades. adoro geografia porque ele passa 2 tarefinhas, já tiramos 10. É, Ótimo, muito bom. agora, assim, eu não tô fazendo uma crítica ao Rones, não. Eu sei que ele é um professor muito bom, mas eu tenho um pouco de, sei lá, receio do tipo de avaliação que a gente faz quando são assim, a pessoa só aparece lá meia dúzia de vezes na aula, responde um texto e 10.
Meu receio é que às vezes você vai ser avaliado por isso em algum momento, né? Assim, vocês estão no primeiro ano, vocês vão para o segundo, vão para o terceiro, provavelmente não vai ser remoto. Muitos de vocês têm interesse em fazer Enem, fazer PAS, e vocês vão ser avaliados por isso, e não vai ser o Rones. Assim, eu sei que ele faz um trabalho bom lá, mas tem que ter uma autonomia, assim, uma autocrítica também, tá? Tudo bem. Eu tirei meu 10, beleza, 10 passou, tranquilo, mas eu aprendi de fato. Eu sei que ele tá passando os assuntos dele, né? Que ele precisa passar e não tem problema nenhum nisso. Agora tem que fazer uma autocrítica de se você está realmente aproveitando, né? Porque senão você está só gastando tempo. É perdendo tempo, né? Não é nem gastando. Gastando pressupõe que você está recebendo alguma coisa em troca, né? Aí é só uma aprovação que talvez não até prejudica a pessoa. Porque ela não tem oportunidade depois de rever aquilo, né? E é muito mais difícil dar sozinho. Mas é isso, pessoal. Por hoje deu, vou até encerrar a gravação aqui. A gente já estendeu até mais tempo do que da aula.